Todos aí pelo YouTube, a igreja que se reúne pelo YouTube, a igreja sem paredes, a igreja de Cristo. Bem-vindos sejam todos, muito obrigado aos irmãos aqui por essa reunião maravilhosa do corpo de Cristo. Bom, o tema da nossa mensagem é a igreja cadáver e seus túmulos. Eu vou repetir. A igreja cadáver e seus túmulos. Vamos ler o que disse o documentário histórico do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tu tens nome de que vives, mas estás... Era uma igreja cadáver. Tinha nome de igreja, aparência de igreja. Tinha até um anjo lá da igreja. Mas o que tinha os 7 Espíritos de Deus disse: eu conheço vocês. Vocês têm nome de igreja, aparência de igreja, mas diante de mim vocês estão mortos. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de atitude de convicção do Evangelho. Por isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E o povo aqui e pelo YouTube reunido diga amém. Nós já falamos diversas vezes que o livro do Apocalipse é um documentário histórico, comprobatório, comprova que o juízo aconteceu em 70 DC. Há muitos argumentos, especulação, dizendo que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95. Então, me permita a introdução uma vez mais, haja visto que muitas pessoas estão me ouvindo, nos ouvindo pela primeira vez. Digita para mim, por favor, Miguel, capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, apenas como introdução, para que você entenda o que nós vamos colocar com base no que está registrado. Foi dado a João na ilha de Pátimos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, a forma de medir. Não tinha trena, né? E também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Então, por aqui, já se consegue, por revelação e a mente de Cristo renovada, que João poderia estar escrevendo isso depois de 70. Por quê? Porque a mente de Cristo em vocês ativada e com os olhos iluminados, entenderam que este templo que ele estava medindo aqui, caiu em 70. Então, se ele está escrevendo em 95, onde o templo? Se definitivamente o templo somos nós, ele estaria medindo a mim, a você? Claro que se trata de um templo físico, porque se fosse as vidas aparecem aqui, e naquele que adoram. Dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Estes aqui passariam a ser o templo. Mas nesse time, o templo era este, o santuário. Então, o que aconteceu? O livro de Apocalipse foi colocado ali na Bíblia, não foi por Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Nenhum livro, nenhuma epístola que está aqui foi colocado por Deus. A epístola que Deus escreveu e colocou em algum lugar é a epístola de Cristo escrita no meu e no teu coração. Esta não pode ser alterada, porque não tem como o cânon, não tem como o concílio alterar o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Agora, o que está aqui, isso é uma compilação de Roma. Nós estamos lendo um livro que teve tradução de João Ferreira de Almeida, que nem era um evangélico, muito menos um cristão da graça de Deus.
Ele não entendia nem o que ele traduzia, senão ele não colocava aqui que Jesus mandou batizar nas águas. Você escreveria um livro espiritual ou religioso aonde você mandaria as pessoas dar o dízimo? Claro que não. Você iria colocar o seu entendimento. Ele não entendia nem o que ele traduzia. Como eu não entendia o que eu pregava. Como você não entendia o que você pregava. Tu te lembras que você mergulhou as pessoas nas águas? Ou você mergulhou nas águas? Você entendia isso? Mesma coisa foi quando ele traduziu e colocou isso aqui. Ele não, quando Roma colocou isso aqui dentro. Quando colocaram o livro do Apocalipse, não colocaram o livro do Apocalipse aqui no Canon, não colocaram sobre a revelação, colocaram como manipulação. E os chamados pais da igreja, que os teólogos adoram quando fala de Jerônimo, quando fala desses camaradas, chamam eles de pais da igreja. A igreja não tem pai, a igreja tem um dono. É o Cristo ressuscitado, o cabeça dela. Como que um homem que não entende bulufas de evangelho vai ser chamado pai da igreja? Então foram eles que disseram que o Apocalipse foi escrito em 95. Agora, se o Apocalipse foi escrito em 95, qual é esse santuário que eles mediram? Que ele mediu? Então está claro que o livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia e um documentário, isto não é para os dias de hoje, é um documentário, está aqui registrado para que nós venhamos a entender o que aconteceu lá com eles, e agora, neste advento da graça de Deus, nós estamos desmistificando, porque qualquer coisa que acontece, aí sabe o que as pessoas dizem? Está escrito lá no Apocalipse. Ah, é? É. Ah, então, Jesus vai nascer, então, porque está escrito lá no Apocalipse, que a mulher vai dar um filho varão. Está escrito ou não está? Quem leu o Apocalipse? Então, nós temos que esperar Jesus nascer de novo. Ora, se o Apocalipse foi escrito por dia de hoje, volta no texto inicial e vamos agora degustar isso, bem gostosinho. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Se o Apocalipse foi escrito para os dias de hoje, alguém pode me mostrar onde está o anjo da igreja de Sardes? Porque ele tem que estar vivo. Aqui ele não está. Está onde? Da onde você saiu? Tinha lá o A. Aquela palavra anjo ali não é alguém sobrenatural dentro das igrejas evangélicas, porque lá da onde eu saí, sabe como as pessoas me diziam para mim? Tem alguns aí que veio de lá. Rapaz, não fala isso contra o anjo da igreja, não. Você não sabia que Geraldo era o anjo da igreja, não? A pessoa, sério? Está lá em Apocalipse. Ué, mas anjo ali, é o que eu digo, o tradutor não entendia direito o que ele traduzia. Ele colocou aquilo ali para dar ênfase à religião, como a pessoa aqui atrás fosse alguém com asas invisíveis, mas com asas. E a pessoa, quando olhava para ele, dizia, ele é o anjo da igreja. Ora, meu amado, o meu filho sabe entender que perfeitamente anjo é um mensageiro. Então, ao mensageiro, alguém que trazia uma mensagem para os irmãos lá na Ásia, que era a reunião dos irmãos em Sardes. Isso não tem nada a ver com a igreja dos dias de hoje, até porque esse irmão não está vivo para que a gente entregue essa carta a ele. Sim ou não? Sim. Uma outra questão é que se esta palavra foi entregue ao anjo, o que é que ela está fazendo aqui dentro? Os senhores podem me explicar isso? Manipulando. Ora, se eu escrevo uma carta para você, eu escrevi para você. Olha, mas como é que está na Bíblia? Porque colocaram aí para colocar medo em você? O anjo mandou ele entregar à igreja de Sardes. Roma fez e espalhou para o mundo inteiro. Fez uma fofoca. Sim ou não? Sim. A carta está direcionada ao anjo da igreja de Sardes. A pergunta que eu quero falar com o senhor, por isso que eu disse que a gente ia comentando, fazendo um comentário desse texto. Ora, será que João, que escreve 7 cartas, quando ele escreveu a igreja de Filadélfia, os irmãos de Filadélfia ouviram isso? Não, porque eles tinham ética, eles não eram mal educados igual foi o Canon.
Quando ele escreveu a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia leu a sua carta, manteve aquelas orientações. A igreja de Filadélfia não levou isso aqui e disse: olha aqui o que escreveram para a gente, vocês de Esmirna. Não, cada um recebeu a sua carta, guardou aquilo ali, isto caiu na mão de Roma, descobriram que era uma possibilidade de colocar medo nas pessoas, e as pessoas viveram com medo do Apocalipse. Aí tem uma guerra lá no Oriente Médio, é o cumprimento da Bíblia. Aí tem uma guerra lá no Morro do Turano, é o cumprimento da Bíblia. Tudo é o cumprimento da Bíblia. E quando você diz que a Bíblia se cumpriu, não se cumpriu não, porque tem guerra, mas sempre houve guerra do começo e vai haver para sempre. Então, o que estava acontecendo aqui era que eles tinham nome de igreja, eles faziam tudo parecido com igreja, mas o dono da igreja diz: eu conheço as obras de vocês. Vocês têm nome de que vives, mas vocês estão mortos. Estais morto. Vocês estão mortos. E esta frase aqui, nome de que vive e está morto, é o retrato da igreja evangélica atual. A igreja evangélica está morta diante de Deus. As obras da igreja evangélica não são as obras preparadas por Deus de antemão. A igreja evangélica não é uma igreja cristã. A igreja evangélica é uma igreja judaica cristã. Todas as suas obras são mediante a lei de Moisés. Óleo consagrado era a lei de Moisés. Tiago pregou isso aos judeus. Dízimo é uma obra da lei de Moisés, está lá em Malaquias. Não tem nada a ver com vida cristã. Haja visto o número de pessoas feridas dentro da igreja, porque as suas obras não são vistas com bons olhos diante do Pai. Eles estão edificando o que Cristo destruiu. Cristo pôs fim à lei, eles trouxeram a lei de novo. O véu se rasgou, eles estão costurando de novo o véu. E nisto, produzindo vidas vazias, saqueadas, tristes, apáticas e que nunca chegam a lugar nenhum. Precisam se voltar para dentro de si e descobrir que Cristo já fez o que tinha que ser feito na vida dos crentes. Então, é assim que está o sistema religioso. Tem nome de que vive, mas está morto. Morto no ministério de condenação e morte, praticando obras mortas. E começa aqui então o banquete literário. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 11. Olha aí. Quando, porém, veio Cristo, então antes de Cristo vir com a sua graça, eram os sumos sacerdotes que tentavam realizar. Mas disse Paulo aos Hebreus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado. Isso não é mais parte dos sacerdotes, isso não tem nada a ver com o homem, passa óleo, faz oração, levanta, consagra, apresenta a criança. Segura aqui, deixe-me abrir aqui um parênteses. Aí está a prova cabal de que a igreja evangélica não é cristã. Quando ela pega uma criança e apresenta. Isto era um costume judaico. Jesus foi apresentado ao templo porque era um costume judaico. Em graça, isto é obra morta, mas pura ignorância, porque nós sabemos o quê? Que antes de o feto ser formado, Deus já conhecia. Como é que você vai apresentar a Deus aquilo que Ele conhece? Isto é uma ignorância, sim ou não? Sim, é onde a igreja nos colocou, numa obra de ignorância, uma obra morta. Como é que eu vou apresentar o meu filho a Deus? A minha esposa disse: minha irmã, eu estou grávida, Deus atendeu a minha oração, foi Deus que me deu essa criança. Glória a Deus, é para glorificar de pé. Nasce o menino. Aí a minha esposa foi correndo,
apresentar um menino a Deus. E eu todo bobo, aluguei aquele terno com asa de barata, ela já colocou logo um girassol aqui no cabelo, aquele vestidão de festa, nós já fizemos logo uma carne seca com aipim. O que foi? Vamos apresentar o nosso filho a Deus. É mesmo? É. E um dia o irmão me perguntou, e Deus, não foi Deus que deu o filho a vocês? Foi. Ué, e ele não conhecia, não? A gente, quanta ignorância. Meu amado, isso é um costume judaico. Se Deus que te deu o filho, ele conhece. Agora tinha que apresentar a mim, ao Miguel, a vocês, chegar aqui e falar, gente, olha o menino. Aí as pessoas dizem, nem precisa dizer, a cara do Geraldo dá o nariz de couve-flor. Não precisa. Agora a Deus, como que eu vou apresentar a Deus? Então ele diz, olha, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não é desta criação. Versículo de número 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Uma vez por todas, obra perfeita e completa. Diz o versículo de número 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, isto era a lei, os santificam quanto à purificação da carne, que não tinha nada a ver com o espírito, e tratava-se então do exterior, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, leia, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus. Vou parar aqui. Consciência de obras mortas. Qualquer tipo de obras da lei, qualquer tipo de cerimônia, qualquer tentativa de purificação externa é uma obra morta diante da grandeza do que Cristo fez no madeiro. Não vale de nada nesse pacto. Você pode jejuar de hoje até dezembro desse mesmo ano. Diante de Deus isto é uma obra morta, não vale de nada. Você pode dar 10% do teu salário. Diante de Deus isto é dízimo. Isso não vale de nada diante de Deus. É uma obra morta. E isto precisa ser entendido, porque quem deixa de fazer isso, gera na mente dela uma consciência pesada. Ih, rapaz, não dei o dízimo. Sabe por que eu olha o índice da feitiçaria. Você sabe por que a irmã perdeu o emprego? Que a irmã deixou de dar o dízimo. Ah, é mesmo? É. E o William Boni é rico por quê? Porque ele dá dízimo. E o Eike Batista é rico por quê? Porque eles dão dízimo. A irmã está desempregada. Primeiro, que o país está passando por uma crise. Segundo, que a irmã não teve a oportunidade de se qualificar. Agora, dizer que a irmã está desempregada porque não deu dízimo, quase 60 milhões de pessoas estão desempregadas porque não deram dízimo. E quantas pessoas estão bem empregadas que não dão dízimo? Mas o índice da feitiçaria, ao invés de purificar a consciência dessas obras mortas, contaminam. Porque a igreja está debaixo disto. Vou te dar um exemplo em Marcos capítulo 2, versículo de número 18. Por favor, é um clássico entre nós. Mas vê se você entende aí agora com os olhos iluminados. Olha aí. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Você que está novo conosco, vou te fazer uma pergunta. Quem ali estava jejuando? Os discípulos de Jesus ou os discípulos de João, que era o último profeta da lei, e os fariseus, que eram ferrenhos seguidores da lei de Moisés? Desses três grupos, quem estava jejuando? Os discípulos de João, o último profeta da lei, e os fariseus, que eram ferrenhos seguidores da lei de Moisés. Então,
Então diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A segunda pergunta que eu faço é: os discípulos de Jesus jejuavam? Por que os crentes jejuam? Essas coisas mexem muito comigo. Porque se os discípulos de Jesus não jejuavam, e sim os discípulos da lei, significa que isso era uma observação para quem tinha Jesus ou para quem estava em Moisés? Para quem estava em Moisés. Quem está em Moisés aqui, diga o Alá. Agora leia, versículo de número 19. Respondeu-lhes Geraldo. Isso não tem nada a ver com Geraldo. Isso tem a ver para quem diz que é crente e que segue a palavra. Porque quando você estampa essas verdades, sabe o que eles dizem? Eu não sigo homem no YouTube. Nem eu. Eu estou seguindo o que um homem fala por meio da palavra. Agora, essas frases não são minhas. São as frases daquele que os cristãos dizem que seguem. Eles dizem que seguem a Jesus. Mas eles só seguem Jesus quando tem campanha para tentar benefício. Eles seguem Jesus quando diz que é para dar dízimo, para abrir porta de emprego. Eles seguem Jesus na quebra de maldição para tirar o filho das drogas. Agora, quando é para seguir Jesus no que ele disse, as pessoas dizem: nós não seguimos homens. Então vocês não podem dizer que são cristãos? Cristão é quem segue a palavra. Os pastores dizem: aceitam a Jesus, mas eles não aceitam o evangelho. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, ficar triste, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem? Podem ou não podem? Os pastores mandam a igreja jejuar. E o que Jesus disse? Quem tem o noivo, e quem era o noivo ali? Jesus. Eles perguntaram: por que os teus discípulos não jejuam? Porque enquanto nós estamos aqui jejuando, afligindo a nossa alma, os teus discípulos estão no descanso, comendo e bebendo. Hoje é o quê? Polenta com rabada desossada. Por que é que enquanto nós estamos aqui afligindo a nossa alma, os teus discípulos estão nos teus descansos? Jesus disse: olha, enquanto eles estiverem com o noivo, eles não podem jejuar. A pergunta que eu faço é: podem ou não podem? Não podem. E você entra na igreja evangélica, o pastor diz o quê? Esta casta de demônio só sai com oração e jejum. Qual casta? O senhor e sua trupe? Porque se for para tirar a casta de demônio do senhor e da tua trupe, eu deixo de comer essa polenta, meu amado, eu faço sacrifício. Porque a casta que tem que sair é a corja. Então olha o que ele diz no versículo. Eu fiz a pergunta? Não, né? Não. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Quem tem um noivo aqui, diga amém. Ninguém! É pegadinha, meu amado. Quem tinha um noivo eram os judeus. A igreja da graça tem um marido, que é Cristo. Quem tem um esposo aqui, diga Abba, Pai. O noivo quem tinha eram os judeus. A aliança estava aqui. Não tinha compromisso. A qualquer momento o noivo sai. Mas ele foi ao madeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a aliança que estava aqui se tornou velha, passou para a mão esquerda. Ele versículo de número 20. Olha aí. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão.
Tem que jejuar ou não tem, Gerardo? Tinha. Nesse tempo, nesses dias. Ele dizia, dias virão em que o noivo será tirado. O noivo foi tirado na sexta. O noivo foi tirado no sábado. Mas, amigo, ele voltou! O nosso Redentor vive! Diga glória a Deus! Diga glória! Naqueles dias, eles ficaram tristes, eles afligiram as vossas almas, eles ficaram desesperados. Alguns se trancaram dentro de um cômodo e ficaram tristes. Diz que Pedro e João correram até aquele túmulo, não viram nada. Maria saiu correndo e olhou, e diz que a pedra estava revirada. Ela olhou alguns anjos e disse, aonde vocês puderam, mestre? O anjo disse, mulher, porque tu procura dentre os mortos aquele que vive? E de repente, quando ela vira, alguém disse, Maria. Ela diz, Raboni, mestre. Ele disse, não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o teu Deus. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, não é mais o noivo, ele é o cabeça, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele está na tua vida, ele está na tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê aí, diga glória a Deus. Olha, se quem tinha um noivo não precisava jejuar, e quem tem um marido? Noivo paga a conta? Noivo mora junto? E marido? Marido paga. Marido mora junto. O noivo não estava em todos os lugares. O noivo não estava com a sua presença constante. Eles tinham que ir representá-lo. Eles tinham que ir em nome. Chegou uma notícia e disse, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. A irmã disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era o noivo, estava impossibilitado de estar em vários lugares. E o noivo dizia, vocês vão em meu nome. Agora ele é o marido. Agora, quando eu ando, ele anda junto. Quando eu paro, ele para junto. E eu atualizo o software e digo que o profeta disse com mais veemência, com mais autoridade. Quando eu passo pelos rios, eles não me submergem. Quando eu passo pelo fogo, ele não me queima, nem a chama arde, porque aqui dentro está a presença do Eterno. Aquele espírito que pairava sobre a face do abismo, agora mora no meu espírito, no teu espírito. Ele é o esposo. Pregou Paulo. Disse então que dias virão contudo, e que lhe será tirado o noivo. E neste tempo, os discípulos iriam jejuar. 21. Ninguém costura remendo de pano novo, graça, em veste velha. Na lei, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. É o que os pastores estão dizendo. A igreja se tornou uma coxa de retalho. Um pouco de lei e um pedacinho pequenininho de graça. Um pouco de Moisés, um pouco de Cristo. Um pouco dos apóstolos, um pouco dos profetas da lei. Um pouco de feitiçaria e quase nada do Espírito, do ministério do Espírito, que é o Evangelho. Quem é que se dá bem com isso? Os pastores. Quem é que se dá bem com isso? A liderança. E os crentes? Tem que trabalhar, virar concreto, pintar paredes, tomar conta de idosos, ser manicure, varrer a rua, enquanto eles remendando a igreja, estão sentados no ar-condicionado, ou com a perna da missionária. Falo mesmo.
Falo mesmo. Não, eu falo. É por isso que eles não gostam de mim, porque eu falo. Eles dizem que eu não tenho... Ele fala um nome lá, entendeu? Não, diz que é ética pastoral. E eles têm ética pastoral, né? Para dar em cima da missionária, para dar em cima da irmã, para botar as pessoas para trabalhar para eles. Falo mesmo. Eu não estou sozinho. Eu estou sozinho? Falo mesmo. Ele está ali. Então, é isso que tem acontecido na chamada Igreja de Cristo. Nós não somos a noiva, não podemos jejuar, não podemos praticar as obras da lei. Ele pôs fim à lei para que nós vivamos em novidade de vida e aprendemos a viver a graça de Cristo. Foi o que ensinou Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, olha aí. 2 de Coríntios 11. Tem aí, Miguel? Vai digitar? Beleza. Disse Paulo: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque o cara vem agora contradizendo tudo que eles pregavam. Deviam chamar Paulo de louco. Já aconteceu isso com você? Você está louco. Um outro que me persegue na internet, um pentecostal lá do Acre, disse: eu nunca vi um cabra safado mais louco em nome de Deus como você, Geraldo. Geraldo, as minhas orações é que Deus te prepare e leve. Meu irmão, você vai... Sinto muito, abençoado. Você vai ter que orar bastante aí, abençoado, que eu vou dar um trabalhinho para você ainda aí, hein? Você ainda vai apanhar muito com o meu berimbau aí, abençoado. E Paulo disse: quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como um virgem pura a um só noivo. A um só quem? A um só Cristo. Não é mais noivo. Noivo era na lei, era antes da cruz. Se o noivo não queria que mesmo sem um compromisso, sem morar, sem pagar as contas, eles não ficassem tristes jejuando, como que os pastores querem que eu continue nessa mesma prática, se a aliança saiu do dedo direito e entrou na esquerda, e ele agora é o fiador da graça de Deus? Ou você não acredita que ele é o fiador de uma nova aliança? Ou você não acredita que ele agora tem compromisso com a tua vida? Ou você não acredita que você é cristão por causa da presença de Cristo em você, e não porque você está dentro de uma igreja? Porque as pessoas dizem assim: eu passei para crente. Passou para crente, olha a minha carteirinha. Nossa, você passou para crente, carteirinha. E a assinatura do pastor presidente, Bispo Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Você não é crente, cara, você é cliente. Faltou aí algumas consoantes e algumas vogais. Você não é crente, você é cliente. É em castelhano, né? Eu sou cliente. Da onde? Da igreja? Não, amado, olha, o processo. Quando for falar assim, você fala Igreja Universal da Assembleia dos Santos, está lá na Bíblia. A Universal Assembleia dos Santos. Isso é bíblico, né? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza que são devidos a Cristo. Simplicidade e pureza. Mas na igreja evangélica, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais hebraico e aramaico, melhor. Quanto mais teologia, melhor. Quanto mais sopa de letrinha, presidente da Confepederge, da não sei quem parrege, de não sei quem. Quanto mais essas sopas de letrinha, as pessoas ficam como enganadas. E a serpente ardilosa, a serpente religiosa, e a pessoa fica assim, ó. Nossa! Ele é teólogo. E a serpente ordilosa. E o crente como cego, como zumbi,
E a expressão do tema é até essa, né? Tem nome de que vive, mas está morto. É o crente zumbi. Agora toca no seu irmão e diz glória a Deus. Ele, glória a Deus. Agora diz para o teu irmão, ele é mais do que vencedor. Ele, mais do que vencedor. Enfeitiçado. Disse Paulo no versículo de número 4, se na verdade, olha como se aparta da simplicidade e pureza de vida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Ele não pregou o noivo, ele não pregou o do jejum, ele não pregou o da circuncisão, ele não pregou da via crucis. Então, como é que se afasta o crente da simplicidade e pureza devida a Cristo? Paulo disse, quando vem, prega um outro Jesus que eu não tenho pregado. O que ele pregou foi o cabeça da igreja. O que ele pregou foi dos bens já realizados. Ele pregou o Cristo que é superior a Moisés. E disse então, ou se aceitais espírito, um sentimento, um conhecimento, um entendimento diferente daquele que vocês não receberam. Ou um evangelho diferente que não tem desabraçado. A esse evangelho diferente, o da circuncisão, boamente, vocês o tolerais. E o que está se pregando aí é um evangelho diferente. É evangelho, mas é da circuncisão. É evangelho, mas não é o do Cristo. É evangelho, mas é o evangelho das obras da lei. O evangelho da circuncisão pregado por Pedro, Tiago e João. Mas que nunca me ensinaram isso. Não era o intuito. O intuito é deixar você praticando o que os judeus praticam. Porque o que os judeus praticavam dava autoridade e autonomia a quem? Aos sacerdotes. Tudo que acontecia em Israel vai ao sacerdote. Quem é que vai na presença de Deus? O sumo sacerdote, que hoje estão aí representados pela figura do pastor e do pastor presidente. Quem é que está lá no Santo dos Santos antes da pregação? O sumo sacerdote. E quando alguém vem pregar aqui, ele não entra na presença de Deus. É o pastor aqui que entrega o pregador na mão de Deus. Já fizeram isso com você? Já? Vamos agora ouvir o preletor, porque eles falam bonito, tá? Vamos ouvir o preletor da noite, o Salvador. Aí vinha o Salvador. Senhor, nós entramos agora na tua presença e Deus. E nós vamos agora entregar o preletor nas tuas mãos e Deus, na minha não. Vocês vão falar um montão de besteira, vocês já vão começar aqui falando balabachúria, balabanaia, e eu tô fora disso, não me envolve nisso não. Xerebecanta. Que isso, Miguel? Está manifestado, Miguel. Então, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse aí, vocês vão tolerar de boa mente. Até pensávamos que era certo. Até pensávamos que era. Parecia tudo muito bonitinho, embrulhadinho para presente, terno com dinheiro que a gente comprava, carro com dinheiro que a gente pagava, saláriozinho dado por nós, e sabe que de boa mente nós dizia? Esse é o meu pastor, meu pastorzão, meu pai na fé, e ele ó, não, é verdade mesmo, foi nós é que sustentamos essa turma ruim. Eles não gostam de trabalhar, são ventre preguiçosos, são cães gulosos, disse o profeta. Disse no versículo de número 5, porque suponho, disse Paulo, em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está dizendo o que eu prego. Não é inferioridade a eles para vocês querer o que eles falam e rejeitar o que eu ensino.
Vocês estão escolhendo o campo da visão e ignorando o campo da inteligência emocional. Vocês estão se permitindo de boa mente a ser escravizado. Ele disse, continuou no versículo 6, olha aí, e embora eu seja falho no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, eu vos temos feito a conhecer isto. Não sei falar direito, mas o que eu prego é uma realidade vivenciada por vocês, porque está escrito. Não se permita ser escravo. Não se permita entrar numa guilhotina, perdendo a cabeça, perdendo o entendimento. Não se permita ser escravizado por uma falsa mensagem, um outro Jesus, um outro sentimento, um outro evangelho. O evangelho é o da graça de Deus. Doa quem doer, goste quem gostar. Eu fico sozinho com a graça de Deus, mas ficarei sempre com a melhor parte, porque é a parte do entendimento do Cristo ressuscitado. A chamada igreja está morta na religião. Não é morta espiritualmente. É sem vida com Deus. A igreja não está morta, a chamada igreja não está morta espiritualmente, porque Cristo concluiu a obra. Mas está morta emocionalmente. Está morta no campo das emoções. Estão entregues a líderes que na verdade não são líderes, que eles não lideram nem a vida deles, não pode liderar a vida dos outros. É cego guiando outro cego. Então estão sem vida com Deus. E Paulo já havia dito isso em Efésios, capítulo 4, versículo 17. A igreja não entendeu, porque nunca houve quem pregasse com tanta autoridade como os pregadores da graça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo... A pergunta que o cara me fez: como que o senhor consegue ter a mente para pensar isto tudo? Cansado de apanhar deles. Cansado de apanhar? Eu acho que Cristo disse: não, eu vou botar as minhas palavras na tua boca, você que é iletrado, que quando alguém te ouvir, vai ver que a glória não deve pertencer a você, e sim a mim. As palavras são minhas, as glórias são minhas, a autoridade é minha. Vai apenas abrir a boca, honras e glórias serão de Cristo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha o retrato. Na vaidade de seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meu Deus! É forte. Como diz o do chapéu, é para glorificar de pé. Ninguém merece. Gente, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração. Está escrito aqui, está mostrando, está explicando, respeitando ponto, vírgula, lendo texto e contexto, mas como corta a religiosidade, como desmonta o palco, como tira o nariz de palhaço, como abre o véu, como tira o tapa-olho, eles dizem: isto é heresia. Vocês vão dar ouvido a este homem? Este homem está enganando vocês, mas enganando com a palavra aberta, enganando, mostrando o evangelho. Agora, engano foi o que vocês fizeram. Passa o óleo, amarra a fita, bebe a água depois da oração. Então isso é que nós tínhamos como verdade. E quando alguém se levantava, sabe o que eles diziam? Cuidado, está passando na frente do pastor. Cuidado, hein? Não se mete com o ungido de Deus, hein? Olha aí, se ficou alguém ainda aí. Vocês nunca foram ungidos de Deus, coisa nenhuma. Vocês são feiticeiros.
Tem 4 ainda? Vou bater nos 4. Os 4 que estão aí são tudo feiticeiros. Vocês são bruxos, porque não existe consagração de pastor com óleo. Vocês são feiticeiros, vocês são manipuladores, vocês são tomadores de dinheiro dos outros. Os verdadeiros ungidos por Deus receberam a unção que vem do santo e os seus olhos foram iluminados como esta multidão que nos assiste esta manhã, para a glória de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1. Vê se isto é heresia, vê se isso está escrito, vê se isso é evangelho, vê se isso é Satanás. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. As coisas elementares, aquele ensino do leitinho lá no começo. Os princípios elementares da doutrina. Paulo diz, é para continuar a fazer ou para colocar de parte? Chega para cá, tira isso daí. Aí ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, se entende que aqueles princípios elementares do evangelho da circuncisão não era o que a igreja precisava como perfeição. Capite, benevere, birimbau. Depois ele diz, não lançando, não fazendo, não colocando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. É para colocar base de arrependimento? E qual é a base do arrependimento da igreja evangélica? Batismo nas águas. Ele diz, não é para colocar, não é para fazer de novo. Isso são bases de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo de número 2. O ensino de batismo. O quê? Não é para fazer? E como é que eles fazem? Matando os crentes, ensinando o batismo. Chama-se classe catecúbitos. O ensino de varão para receber o renovo do batismo do cuscuz azedo. Ora, mas aqui está escrito que não é para colocar de novo a base de obras mortas, o ensino de batismo, leia, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É para fazer tudo isso? Aqui diz que não. E vai dizer para mim que é cristão, que é pastor da igreja Canela Rosa. Sei não, meu amado. Pastor da Canela Rosa está igual a minha gravata? Sei não, hein? Meu amado, não é para fazer. Agora preste atenção no versículo 3. Olha a chave. Versículo 3, disse Paulo, e isto faremos se Deus permitir. Esta permissão poderia se perdurar até quando? Enquanto o templo tivesse caído, esses rudimentos da lei poderia vir a acontecer de novo. Uma vez que o templo caiu definitivamente, a permissão é que todos nós andemos agora em novidade de espírito, assim como anda vocês. Então, o sistema retrocede no entendimento, avança na religiosidade, no paganismo, e na mandinga espiritual, e retrocede no entendimento. A igreja parou no entendimento, não acompanhou o time da revelação, e ficou aqui, no paganismo, na religiosidade, na mandinga espiritual, passa óleo, bebe água depois da oração, coisas que nem existem. Paulo ensinou algo maravilhoso em Romanos capítulo 6, versículo 9, e eu vou te mostrar em breve palavra, 5 minutos para terminar. Polenta com rabada desossada no restaurante que abriu novo. Fui convidado, não vou levar ninguém. Pronto, revelei. Quem disse isso aí? Vou lá, meu amado. Tem espiã aqui, minha amada. Essa pessoa de outro ministério aí, meu amado. Tem até versículo, olha lá. Somos um só no corpo de Cristo, olha lá. Sabedores, a igreja não sabe, a igreja está morta. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,
já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Teve um homem um tempo atrás aí que ele dizia que era Deus. Eu falei, poxa, se o cara é Deus, ele vai viver para sempre, porque a morte não pode mais matar Deus. Aí eu esfreguei esse versículo aqui, ele disse que ia me revelar, partiu, não revelou. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, para a lei. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. A igreja faz o papel inverso. A igreja está viva para o pecado e assim está morta diante de Deus. Olha o que disse o versículo 11. Assim também, igualzinho ali o versículo 9, 10. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vocês estão vivos para Deus em Cristo. A igreja, não. Nós somos pecadores. Se vocês são pecadores, vocês estão vivos para o pecado e automaticamente vocês estão mortos diante de Deus. Tem nome de que vive, mas vocês estão mortos. Paulo disse, não. Vocês estão mortos para o pecado. Ele remiu o pecado. Ele tirou o pecado. João disse, este é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado dentro da igreja evangélica. Desce. Eu vou tirar o paletó. Vai ser zebra aí, hein? Está chamando os pastores de mentirosos? João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Os pastores dizem, todos vocês são pecadores. Jesus não tirou o pecado de ninguém. Ora, João Batista, o último profeta, mentiu? Ora, e se Cristo não tirou o pecado, então é vã a nossa fé. E nós estamos aqui quase 50 minutos contradizendo o Evangelho, aonde diz que a sua obra no madeiro foi consumado, quando ele remiu o pecado do crente. Remiu ou não remiu? Remiu. Assim também vós considerai-vos mortos para a lei, para o pecado, para a transgressão, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a igreja está ao contrário. Você entra na igreja, todo mundo é pecador. Você não era um pecador até chegar antes da graça de Deus? Não era ou não era? Quem aqui está morto para o pecado, diga Abba, Pai. Quem aqui está vivo diante de Deus, diga glória a Deus. Então essa não é, aqui pelo YouTube, não é uma igreja de mortos. Nós somos uma igreja de vivos, porque morremos para a lei, estamos mortinhos para o pecado. Quando vem o jejum, a gente, estamos mortos para você. Quando vem o dízimo, Geraldo, cois. Geraldo, estou morto para você, dízimo. Eu vivo para Deus. Foi o que Paulo ensinou em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Segura só mais um pouquinho. 11, 10. Segura só mais um pouquinho. Não, 2 horas eu não aguento. Já estou me derretendo aqui igual um bacon. Não, 2 horas não aguento. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu... Você sabe que nem todos os crentes podem ler isso, hein? Falar com a boca e não viver no coração é hipocrisia. Porque eu, mediante a própria lei, a carne de Jesus, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Vem de novo aquele jogo, que não é um jogo de palavra, é para o entendimento. Enquanto alguém estiver vivo, praticando a lei, ela não está viva diante de Deus. Ela tem nome de que vive, mas ela está morta. Uma pessoa só está viva na intensidade, na comunhão plena, quando ela morre para a lei e ela passa então a viver diante de Deus. É claro ou não é claro? É claro. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para... Meu amado, um abençoado me disse assim, não, é que eu fui lá, mas eu não sei o não. Eu vou lá, o pastor faz oração por mim, ele passa óleo, mas tomar ceia, eu não tomo ceia. Então você ressuscitou para a lei. Você estava mortinho para a lei aqui na graça.
Hilari, hilarie. Oi, hilarie é Xuxa. É para a direita, para a esquerda, a minha frente, para... Vivinho na graça. Aí, de repente, você foi lá, passou óleo. Então, você ressuscitou para a lei? Como assim? Não, quem está morto, está morto. Se você for no cemitério da cidade ali, falar para o morto lá, morto, chamar o nome do meu pai, seu Geraldo. Ué, será que o meu pai não conhece mais a minha voz? Seu Geraldo! Pessoas vão dizer o quê? Está louco, cara? Teu pai está morto. Assim é mim. Se a lei me chamar, eu morri para a lei. Estou morto para a lei, com o fim de viver para Deus. Eu tenho o nome de quem está vivo e estou vivo. Vivo, 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 vivo. Aonde estão os vivos aí? Diga glória! Diga glória a Deus! Vivo, 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 vivo. Estou vivo para Deus. Eu quero ler uma pequena parábola no livro da lei, em Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Olha isso aí. Eu vou trazer para o campo espiritual. Eu vou discernir espiritualmente. Leia isso aí. Conta a parábola de 2 filhos. Você conhece. Diz que o mais novo, a lei, a graça, os 2 filhos, na minha analogia, representa as 2 alianças. O mais novo sai da presença do pai por causa da liberdade que a graça dá. Ele perde então o temor, quebra o protocolo e quer conhecer um pouco da sua carne. E sai. O mais velho é a lei, no rigor. Tinha direito a comer os cabritos todos, desejava comer um só e nunca tinha matado. E disse, eu nunca transgredi um dos seus, o rigor da lei, o certinho. E o pai diz, tudo que é meu é teu, você não usufrui. A parábola mostra o equilíbrio entre o rigor da lei e a liberdade da graça. Não seja demasiadamente rígido, não seja demasiadamente libertino. E o mais novo vai, ele vira o Bob Esponja do bar, ele bebe tudo, ele come tudo. E lá ele deseja comer as alfarrobas dos porcos, herdeiro do pai. E ninguém dá nada. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, o cosmos, não te vê como este reino inabalável que você vive. As pessoas já não te aceitam mais. Te aceitou quando você tocava pagode, quando você cheirava, quando você fumava um baseado, quando você jogava bola. O mundo te aceitava porque a única natureza estava ativa. Mas quando Cristo despertou você, iluminou os olhos do seu entendimento, você passou a ter as 2 naturezas ativadas. E agora, por mais que você tente, ninguém lá te aceita. Você é aceito neste reino. Faça o que você fizer. Pode vir todo quebrado, o Pai sempre vai te abraçar porque Ele te ama de forma incondicional. Diz que esse homem, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Diz o versículo de número 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. 19, eu já não sou digno de ser chamado, todo quebrado. Ele vem todo moído. Só que ele disse, levantar-me-ei, e se levantou mesmo. Depois de apanhar, depois de colher, depois de vir todo rebentado, barbudo, sujo, quebrado, sem mulher, sem família, sem moral, sem dignidade, sem dinheiro, com fome, ele lembra quem ele é de fato de verdade. Alguém que veio a este mundo para reinar e governar, a começar pelas suas emoções. Ele de vivo passa a ser um morto, um ambulante, um zumbi. Não sabia ele que o seu direito adquirido pelo pai era de herdeiro, de cabeça,
de alguém com um nome honrado, de alguém destemido e ousado para viver o que o pai tinha para ele. E há uma hora que o filho cai em si. Ele cansa de apanhar, ele cansa de colher pelas suas atitudes. E ele então diz: opa, quantas pessoas na reunião Reino em Vida, eu não vejo ninguém com caroço, eu não vejo ninguém desesperado, eu não vejo ninguém sendo achocalhado pela vida. Eu vejo as pessoas mantendo a confissão de fé. Eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Diz então no versículo de número 20: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vinha de longe. Não houve um dia na existência que o pai não deixou de olhar para mim e nem para você. Não houve um dia que o pai tirou os olhos, o cuidado dele sobre a minha vida e sobre a sua. E ele, cheio de temor, a nova aliança ainda convivendo com a velha, via a rigidez do irmão: não toca nesse cabrito que é do papai, papai vai soltar a mão, você vai perder a sua herança. E o mais novo, no dia que errou, ele: pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno. Quando ele vinha chegando em casa, o cheiro da urina já descendo, o pai: calma, tu é meu herdeiro. O erro praticado por si só já lhe deu uma grande lição na vida. Basta a você mesmo o teu mal e a tua disciplina. Em mim não há mudança, não há sombra de variação. Eu sou o teu pai, você é o meu filho. Silenciadas as vozes, o pai correu e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo de número 22, tem. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Versículo de número 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-te, porque este meu filho estava morto e reviveu. Você estava morto e a graça te deu vida e vida com abundância. A igreja de Sardes, o anjo disse: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. A igreja diante dos meus olhos recebe pelo Espírito Santo a expressão: vocês estavam mortos no sistema, mas agora vocês estão vivos. Vivos, 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 vivos. Aonde estão os vivificados por Cristo? Digam glória a Deus. Digam Abba, Pai. Digam Abba, Pai. Eu estava morto na religião, ferido, arruinado, uma vida desequilibrada, buscava e não achava, batia a porta, não abria, não havia ninguém que enxugava as minhas lágrimas. Quanto mais eu buscava, mais distante ele estava de mim, porque eu estava morto nas obras da lei, praticando obras mortas. Mas o Pai iluminou os olhos do meu entendimento, e eu morri para a religião. Não quero saber nada de religião. Tudo aquilo que tenta me aproximar de Deus invalida o sacrifício de Cristo na minha vida. Eu estou vivo, eu estava morto, eu estava destruído, cabisbaixo, ferido, debaixo de depressão, sob julgo e disciplina de homem, mas a graça de Deus me deu vida, e vida com abundância. Eu deixo um recado para a religião. Efésios capítulo 5,
versículo de número 14. Olha aí, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo, o cabeça da igreja, te iluminará. Assim como iluminou os olhos do teu entendimento, e hoje, você que estava morto na religião, está vivo, para a graça de Deus. E talvez alguém, vamos lá, talvez alguém me pergunte: Geraldo, eu saí da religião, saí da minha congregação, e o que eu faço com o meu ex-pastor que está morto lá? E o que eu faço com a missionária? O que eu vou fazer com aquela quentinha aquela coxinha tão gostosa que eu levei e eu mesmo tenho que pagar? Digita para mim, Miguel, eu não sei se está aí, eu vou terminar com esta frase, Mateus 8, 22. Talvez seja essa a pergunta. Porque depois da pessoa receber todo esse entendimento, ela insiste em voltar para o coque, em ficar sem comer de meia-noite até meio-dia. Ela insiste ainda em ser disciplinada pelo pastor, em dar 10% do seu salário. Ela insiste de ser chamada de gafanhoto, de pó da terra, de miserável, de pecadora. Se essa pessoa insiste nisso, vai aqui um conselho, se é que eu posso dar. Se você me pergunta: o que eu faço com aquela irmã? O que eu faço com o meu pastor? O que eu faço com a missionária? Jesus disse algo maravilhoso. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E você vem e segue a Cristo. Não precisa brigar, não precisa discutir. Se te perguntar, você disse: eu estava morto e hoje eu vivo pela graça de Cristo. Não, mas não pode. Então você que está morto, enterra os seus mortos. Eu vou seguir a Cristo. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.